The infinitive case is a grammatical term referring to certain verb forms existing in many languages, most often used as non-finite verbs. Entendendo o infinitivo no inglês. Antes de falar nesse assunto em inglês, vamos usar o português para deixar tudo mais claro. Portanto, se você não lembra das aulas de português, vou te ajudar a lembrar do básico sobre o assunto. O infinitivo em português é aquela forma do verbo que termina em AR, ER, IR ou UR. Vamos ver alguns exemplos de verbos no infinitivo. Amar, cantar, andar, falar, correr, ter, saber, fazer, sorrir, ir, destruir, construir, pôr, compor, supor, transpor, etc. Afinal de contas, para que serve isso? Bom, no nosso dia a dia é um uso muito simples e prático. Dizemos assim, ele disse que vai falar com ela amanhã, meu pai pediu para eu fazer isso agora. Quando ela sorrir, a gente dá um abraço nela. Eu não sei compor músicas e etc. Todos esses verbos estão no infinitivo. Muitas vezes falamos, mas não nos damos conta da gramática envolvida por trás dessas palavras. O infinitivo em inglês. Em inglês, o infinitivo ele não é marcado por um final no verbo, como é em português. Na língua inglesa, o infinitivo pode ser expresso de três maneiras diferentes. Lembre disso, três maneiras diferentes. Ele pode ser expresso com o gerúndio, que é nada mais é do que o ando, endo, indo. Então, she doesn't like going there. Ela não gosta de ir lá. She doesn't like going there. Com a partícula to, to, antes do verbo. Infinitivo com o to. Então, she told us, ela nos diz, to go home, para ir embora. Ou para ir para casa. Com o verbo apenas. Infinitive without to. Infinitivo sem o to. Vamos dar alguns exemplos. Então, infinitivo sem o to. She didn't let me go. Quando vamos usar de um jeito e quando vamos usar de outro. A grande dúvida da maior parte dos estudantes de inglês é entender quando deve usar o infinitivo nessas três maneiras. Ou seja, quando vamos usar o gerúndio, o ing, para expressar o infinitivo? E quando usar o infinitivo com o to? Quando iremos usar o infinitivo sem o to, a partícula to? A resposta a essas perguntas não é tão difícil. O problema é que geralmente as pessoas querem uma regra matadora para entender o assunto de uma vez por todas. Eles querem uma regra que seja geral para tudo. Não é assim que funciona. Para você entender melhor isso, vamos ver cada um parte por parte. O gerúndio. Nós vamos usar o gerúndio para expressar o infinitivo em inglês em três momentos. Quando usamos um verbo como sujeito de uma sentença, então, vou falar em português, nadar é um dos melhores esportes do mundo. Nadar é um verbo que está no infinitivo, mas ele está sendo usado como sujeito da sentença. Em inglês seria swimming. Swim, nadar, em inglês. A gente vai acrescentar o ing, a regrinha do ing, swimming, nadar. Ok? Playing chess, jogar xadrez. It's not very easy. Não é muito fácil. Segunda regra, quando o verbo vem após uma preposição. Para quem não sabe o que é preposição, assista uma videoaula sobre preposições. Depois retorne para essa aula. I dream of buying a Ferrari someday. Eu sonho em comprar uma Ferrari um dia. Esse of, OF, é uma preposição. Então, sempre que você tem essa preposição, tem o verbo, tem mais uma preposição, e em seguida vai um verbo com o ing, o gerúndio. What do you think about talking to her first? Novamente, o about é uma preposição. Relembrando, você precisa saber que são preposições. Você tem que ter o vocabulário sobre preposições, ok? Então, o que você acha de falar com ela? Esse about seria uma preposição, então, depois da preposição, você usa o verbo mais o ing. Quando o verbo vem após algumas expressões ou palavras, como assim? Um exemplo, I'm getting used to getting up early. Então, assim, getting used to, se acostumando a. Então, getting up seria o getting, eu vou falar exatamente como você escreve, getting, G-E-T-T-I-N-G, ok? Então, esse é o segundo verbo da frase e ele vai no ing.
ok? Ele se equivaleria ao infinitivo no português acordar. Próximo exemplo, I can't stand living here anymore. Eu não aguento mais morar aqui. Então, living seria o verbo morar. Can't stand, não suporto, não aguento. É uma expressão, ok? No caso de expressões ou palavras, a única maneira de aprender é com o tal do costume, ou seja, você deve apenas se acostumar que com algumas expressões ou palavras, por exemplo, get used to, can't stand ou it's no use, o verbo que vir após deve estar no gerúndio. Infinitivo com o to. Algumas palavras, geralmente verbos, podem ser seguidos por outro verbo. Nesse caso, esse outro verbo deverá ter o to. Exemplo, she pretended to be angry at the kids. Ela fingiu estar brava com as crianças. Então, pretend, fingir, primeiro verbo. Segundo verbo, então, na oração aqui, você deve necessariamente colocar o to. Próximo exemplo, John refuses to help me. John se recusa a me ajudar. Então, refuses é o verbo recusar. O segundo verbo, necessariamente, deve vir com o to. Então, sempre que você tem dois verbos na oração, o segundo tem que vir com to, ok? Essa é uma regra geral. Infinitivo sem o to. Já outros verbos ou expressões são seguidos por outro verbo sem o to. She made us wait for half an hour. Ela fez a gente esperar por meia hora. John lets the dog sleep on the sofa. Que então, sleep, dormir. Ele está sendo usado sem o to por causa do verbo let's. You had better clean up your room. Esse had better também é um outro caso onde você não deve usar o verbo com o infinitivo no to depois dele. Why not ask your neighbor for help? Por que não pedir ajuda ao seu vizinho? Então, o ask também não vai ser usado com o to antes dele. I heard. Com o verbo heard, você geralmente não vai usar. Geralmente não. Necessariamente você não deve usar o to no segundo verbo. Ok? Então, como que a gente vai aprender isso? Uma das perguntas que muita gente faz é justamente aquela sobre como aprender tudo isso. Geralmente as pessoas querem uma lista, uma regra, uma dica milagrosa que os ajude a aprender isso como um passe de mágica. Infelizmente isso não existe. A melhor maneira para aprender isso é ir se acostumando com cada palavra, cada verbo ou expressão que você for aprendendo ao longo dos seus estudos. Deixe-me demonstrar isso na seguinte sentença. She looks forward to meeting you again. Aí a gente vai ter um phrasal verb. O que é um phrasal verb? É um verbo, é uma frase composta por um verbo mais uma preposição, ou por uma outra frase. Então, look forward to pode ser traduzido como aguardar ansiosamente, ou estar ansioso por algo. Você então traduz a sentença acima, she looks forward to meet you again, como ela está ansiosa para encontrar você novamente. Você então acha que já aprendeu tudo sobre look forward to, e fica por isso mesmo. Mas note bem o verbo depois do phrasal verb, look forward to meeting. Veja que o verbo meet foi escrito no gerúndio, meet é o verbo encontrar, então ele foi escrito no gerúndio, ing. Portanto, você aprende que após look forward to, devemos usar um verbo no gerúndio, para ficar mais interessante. Você procura por mais exemplos e dessa forma você confirma a sua teoria. They look forward to, outro exemplo, com o look forward. They look forward to going to the concert. Eles estão ansiosos para ir ao show. Próximo exemplo. All my life I have looked forward to retiring early. Durante toda a minha vida aguardei ansiosamente para me aposentar cedo. Sei que isso pode parecer loucura, mas é assim que você vai aprendendo inglês naturalmente. Não existe essa aprender tudo de uma só vez. Só para deixar você mais calmo, continue aprendendo ou relembrando muitas coisas. Que um verbo ou outro, para ser expresso no infinitivo, ele deve seguir algumas regras, algumas formas. Então, eu sempre estou com material disponível no qual eu posso estar consultando. É impossível, realmente, você decorar tudo. Mas é somente com a prática que vai te levar à perfeição.